sejam bem-vindos! Eu sou a Luana Campos e esse aqui é o Leituras da Lu. Hoje eu vou falar para vocês do livro A Menina que Roubava Livros, do Márcio Zusak, de 2005. O Zusak, ele é um australiano, mas a mãe dele é alemã e o pai é austríaco. Então essa temática da Segunda Guerra, de que trata o livro aqui em questão, ele conhece bastante aí dessa história familiar dele. Então é bem interessante de ver como ele vai colocando essas situações. Então a grande temática desse livro é a questão da Segunda Guerra Mundial. Então ele é um livro que vai se passar ali de 1939 para frente e do ponto de vista de uma criança, de uma menina alemã que vai vivendo essa experiência, vai entendendo o que vai acontecendo. E mais do que isso, acho que o ponto mais interessante desse livro como um todo é que quem vai ser a narradora desse grande romance é a Dona Morte. Existem outros livros, né, que vão tratar dessa temática, que vão tratar de perseguição dos judeus, por exemplo, né? Você tem ali também até sob a perspectiva de crianças, como é o famoso Caçador de Pipas, por exemplo. Mas esse tem essa pegada aí de ser a morte narrando a história dessa menina. Então é bem interessante de se conhecer também. Então o livro começa com a Liesl, que é a protagonista do nosso livro, né, indo numa viagem de trem com a mãe dela e o irmão. O pai dela tinha desaparecido, ele era um comunista, então aqui já vem um primeiro ponto, né, que embora a família da Liesl não era judia, né, então não eram os grandes perseguidos pelo governo nazista, o nazismo perseguia também outros grupos, qualquer um que fosse ali dissidente das suas ideologias. E assim eram com os comunistas. Então o pai da Liesl desaparece e a mãe dela vai buscar então uma família para adotá-los, para receber os filhos, uma vez que ela também imagina que ela vai acontecer o mesmo com ela como comunista, e que ela também estava com a saúde bem debilitada. E aí, já no começo do livro, já nas primeiras páginas, acontece nessa viagem de trem a morte do irmão da Liesl, né? Então ela fica completamente sozinha, sem a mãe, sem o irmão, sem o pai, e vai conhecer então a família que vai recebê-la por adoção. E esse também é um dos pontos altos para mim desse livro, porque a família é encantadora. Com toda, lógico, a restrição de um país em guerra, né, vivendo seus horrores, vendo ali parte da sua população sendo dizimada, eles são encantadores quando se fala do cuidado com a menina, de dar todas as oportunidades possíveis para ela e de ter muito carinho, muito afeto e muito cuidado. E a Liesl, então, ali uma menina dos seus 9 anos, ela vai tendo esse hábito de roubar livros, né? O primeiro livro que ela rouba é exatamente do coveiro, né? Durante, então, o sepultamento do irmão dela. Então, ele deixa cair do bolso o manual do coveiro e é o primeiro livro que ela vai ler, né? Então, quando ela chega lá na casa dos pais para adoção, é esse pai que a recebe, que vai ensiná-la a ler, porque ela não estava completamente alfabetizada ainda, e ele vai trazendo toda essa relação dos livros para ela. Então ele vai dar livros para ela de presente, eles vão ler muitas coisas juntos. Então é o grande legado. Esse é um ponto que é um pouquinho diferente do filme, porque no filme acaba mostrando a relação dessa família muito mais com a música do que com os livros, a meu ver. E eu acho que no livro fica mais evidente que os livros é que tinham um papel ainda mais importante. E todos os livros, assim, eles vão citar, o autor vai citar diversos livros que ela leu ali durante essa trama, eles são muito sugestivos e eles vão conectando os personagens. Uma outra personagem que eu adoro desse romance é o amigo, o Rudy, que é o amigo da Liesl, né? Então ele é um vizinho, mora na mesma rua e ele é apaixonado por ela, ele faz mil favores para ela em troca de um beijo, que não acontece. Mas é muito bonitinho, assim, ele é uma pessoa, parece muito iluminada. O próprio autor do livro fala que é o personagem que ele mais gosta de toda a trama, né? Então ele é muito caridoso, muito empático esse menino, né? Então tem duas cenas, por exemplo, tem uma cena que os judeus estão passando em fila, né, na rua deles ou perto da casa deles, e ele tá morrendo de fome, o Rudy também, ele tem só um lanchinho ali, um pão amanhecido, mas ele vendo aquela situação, ele vai até a fila e ele divide aquele pão amanhecido com os outros judeus. Então ele é bem empático, bem cuidadoso com os outros seres humanos. E tem uma outra cena maravilhosa também, que tem um acidente de avião,
e o aviador tá, né, ali naqueles destroços, muito machucado. Então Rudy vai até lá e deixa um ursinho de pelúcia com o aviador, que tá ali, né, agonizando, né, bem pertinho da hora da morte. E um outro grande personagem que tem nessa trama toda é o Max. Max é um judeu que a família adotiva, então, da Liesl vai abrigar no seu porão. E aí tem toda uma relação entre os dois, de irmãos, né? Uma relação bem fraterna que a Liesl vai estabelecendo com esse judeu. E ele, inclusive, escreve um livro para ela, com a história de vida dela, né? Um manuscrito, na verdade. Então é bem bonito, é bem legal de se ver. E outro ponto que eu acho super interessante dessa trama é que a Liesl, de alguma maneira, não vou contar aqui como, mas ela chega até a casa do prefeito dessa cidade. E é a esposa do prefeito quem a recebe na casa. E eles têm pela descrição do livro, uma vasta biblioteca, uma coisa maravilhosa. E a Liesl se encanta, né? E eu acho super bacana que essa senhora que a recebe na casa, que incentiva ela a ler, ela percebe que tem alguns livros ali que começam a faltar, porque a Liesl vai continuando roubando os livros por onde ela passa. E ela pega alguns livros também da casa do prefeito, mas ela faz, né, a dona da casa faz vistas grossas como que um incentivo à leitura para ela também. A Liesl também vai pegar livros em algumas fogueiras que ela e os amigos veem, né? Então era um momento que se queimava muitos livros, livros que eram contra aquela política, aquilo que estava se estabelecendo na Alemanha então. E ela pega alguns livros dali. Então, assim, é muito legal passear por esses títulos que ela vai mencionando na obra e como eles vão fazendo sentido também em todo esse enredo. Então, gente, eu achei um livro assim super delicado, super cuidadoso. Essa coisa do olhar da criança, né, numa trama, acho que sempre nos cativa e sempre nos remete muito para a criança que fomos, né? E dá para a gente se imaginar naquela situação de uma grande guerra, de perseguição aos judeus, de perseguição aos comunistas, de perda dos familiares, de ser adotado já com uma idade já ali com os seus 9 anos, que você tem uma outra adaptação. Então, assim, tem uma série de temáticas super gostosas, super humanistas dentro dessa trama. Então, eu indico muito. Então, para quem não gosta muito de ler, tem o filme também, que ficou belíssimo. Acho que bem delicado também. E o que eu acho dessa obra é que ela é bem, assim, atemporal. Ela cabe muito para todas as idades. Eu acredito muito que o autor tinha uma intenção de pegar ali uma faixa mais do infanto-juvenil como público-alvo do seu texto, mas acaba atingindo todo mundo, né? Porque são experiências muito humanas, muito universais e que cabem para todo mundo. Então, recomendo que você conheça também esse livro. E se você gosta de bons livros, inscreva-se no canal, ative as notificações e a gente se encontra num próximo livro. Tchau, tchau!